je ne pense pas comme ça, moi. Mas eu não penso assim. Moi, je fais quelque chose de neuf avec ceux qui veulent bien le faire. Eu faço algo novo com aqueles que querem fazer. Je connais le passé, je respecte le passé. Eu conheço o passado e respeito o passado. Mais je fais quelque chose de nouveau. Mas eu faço algo que é novo. Mais je ne déraisonne pas sur comment les choses devront être, comment elles pourraient être, Mas eu comment c'est não mieux. discuto sobre as coisas deveriam ser, como poderiam ser, como é melhor. Et en plus, je ne crois que ce que je vois. Além disso, acredito apenas no que vejo. Donc les gens que je rencontre, je vois qui ils sont. Então, as pessoas que encontro, eu vejo quem eles são, Je vois d'où ils viennent eu vejo de onde eles vêm et je vois leur e potentialité. eu vejo a potencialidade deles. Mais malheureusement, pour toi et pour Mas Palina, infelizmente, para você e para a Palina, je ne sais pas si vous allez mettre vos potentialités en não œuvre. sei se vocês irão colocar a potencialidade de vocês em ação. Donc la question est toujours, lorsqu'on veut évoluer, Então a questão é, quando nós queremos evoluir, qu'est-ce que je fais réellement pour évoluer à partir de qui je suis? o que eu faço realmente para evoluir a partir de quem eu sou? Et qu'est-ce que je ne fais pas? E o que eu não faço? À ce moment-là, on peut déjà calculer à l'avance le résultat. E nesse momento podemos calcular com antecedência o resultado. Mais c'est plutôt enthousiasmant. Mas é entusiasmante. L'élément enthousiasmant, c'est quoi? O elemento entusiasmante, o que é? Même si dans la vie, par exemple, on a tout raté, Mesmo, por exemplo, se na vida nós falhamos em tudo, aujourd'hui on peut changer. hoje nós On peut podemos commencer mudar. à changer aujourd'hui. Podemos começar a mudar hoje. Et ça, il faut le savoir. E isso é preciso saber. Il faut vraiment le savoir. É preciso realmente saber. Si tu le sais pas, ton passé Se va se você não reproduire sabe, constamment. o seu passado vai se reproduzir constantemente. Tandis que si tu as compris que maintenant tu peux changer, Enquanto que se você compreendeu que hoje fais l'effort você de pode changer, mudar, évidemment. e se você faz, evidentemente, o esforço para mudar, Et ça commence par changer ta façon de penser. e isso começa por mudar a sua maneira de pensar. Si tu fais ça, tout devient possible. Se você faz isso, tudo se torna possível. Il faut jamais oublier qu'à la base de toute création et de toute manifestation, É preciso não esquecer que na base de toda manifestação il e y a une criação pensée, há um une pensamento, information. há uma Ça, informação. c'est la base. É a base. Ça signifie que d'abord il y a l'information ou la pensée, Isso et significa ensuite la que manifestation. inicialmente tem o pensamento e em seguida a Aujourd'hui, manifestação. votre vie comme elle est Hoje a sua vida como ela est é la conséquence de choses que vous avez pensées auparavant. é a consequência do que você pensou Et antes, vous avez agi en fonction de ce que vous avez pensé. pois você agiu em função do que você pensou. Et si vous avez assez de sagesse pour comprendre que maintenant vous pouvez changer votre façon de penser, Se você tiver sabedoria o suficiente para compreender que hoje você pode mudar sua maneira de pensar en fonction des résultats que vous voulez atteindre, em função dos resultados que você quer obter, libre vous-même de fixer les résultats. você é livre você mesmo de se fixar Voilà, vous resultados. commencez réellement à être responsable de votre avenir. Aí nesse momento você começa a realmente ser responsável do seu futuro. Donc tout commence quand même par la façon de penser juste. Então tudo realmente começa com a maneira de pensar justa. Donc là, maintenant, on peut pas pleurer sur le présent. Então agora nós não mal au podemos pied, ou mal à la tête, ou un problème dans la vie. Hein. chorar sobre o presente, os nossos problemas, dor de cabeça, Tout ce que vous avez comme problèmes intérieurs ou extérieurs tudo que você tem como problema interior e exterior, est évidemment la conséquence du passé. evidentemente é consequência do passado. C'est compliqué à comprendre cette histoire. É complicado Então, vous pouvez compreender prendre votre essa vie en main, história, quoi. C'est là, aujourd'hui. que nós podemos pegar a nossa vida em nossas mãos hoje. Ça va encore être un peu difficile jusqu'à ce que les conséquences du passé se soient un peu nettoyées. Ainda vai ser um pouco difícil até que as consequências do passado estejam um pouco mais limpas. Ça va encore durer un peu. Isso ainda vai durar um pouco. Mais comme vous savez que Mas, vous avez pris tout ça en como main, vocês sabem que vocês vão pegar tudo isso em mãos,
Vous savez que ça va passer, c'est des choses difficiles encore maintenant. Vocês sabem que essas coisas difíceis ainda vão passar. Mais dès que vous déraisonnez Mas quando vocês não têm uma et que vous ne razão, comprenez pas ce principe-là, que vocês não compreendem esse princípio, qui est aussi ce qu'on appelle la loi du karma, hein, que é também o que nós chamamos da lei do vous ne pouvez karma, pas comprendre grand-chose. você não pode compreender grande Surtout, coisa. vous ne pouvez pas agir E sobretudo você de não façon plus consegue créative pour agir de maneira mais décider de criativa. quel futur vous voulez vivre. Mas agora vocês podem decidir de que futuro vocês querem ter. Heureux ou malheureux, Feliz ou infeliz, ignorant et endormi ou éveillé, ignorante e adormecido ou desperto, on peut décider maintenant. podemos decidir agora. C'est quand même bien ça, non? É bom isto, não? Ouais? Ouais, même toi, Dominique. Sim, sim, até você, Dominique. Si. Sim, Ah, maintenant. aqui e agora. Hein? Décidez aujourd'hui d'être souriant avec tout le monde. Decidir hoje ser sorridente com todo mundo, Si possible, gentil. se possível, gentil. Et peu importe comment ils réagissent. Pouco importa como o outro vai reagir. Laissez-les à leur karma, Deixe ele com o karma dele. améliorer le vôtre Melhore o seu, en améliorant un peu la vie des autres. melhorando um pouco a vida dos outros. Et vous supportez avec sérénité E vocês suportem com serenidade tout ce qui vous tombe encore sur la tête tudo que ainda ou ailleurs. cai sobre as suas cabeças. Vous verrez, ça va être facile, beaucoup plus E vai facile. ser mais fácil, muito mais fácil.